Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai querido, que não seja a minha boca, mas, Pai, sim, o Seu Espírito Santo falando à Tua igreja, Senhor. Que possamos, Pai querido, nesse momento, sentir realmente a Sua presença manifesta, Senhor, porque eu creio que o Senhor já se faz presente aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, eu me consagro totalmente a Ti, Senhor. Que não venha de mim, mas sim venha de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que as pessoas sintam, Pai querido, através de mim, Senhor, Pai querido, que o Senhor está falando com a Tua igreja, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem abrir em Lucas 13. Lucas 13. É uma parábola bem conhecida. Lucas 13, de 6 a 9, a gente vai estar lendo, tá? Amém. Glória a Deus. Aqui eu coloquei uma perguntinha, né? Jesus nos chama para dar frutos. Quais frutos são esses, né? Quantas vezes a gente tem na nossa caminhada, quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente pergunta, né? Senhor, o Senhor quer que eu dê fruto, mas quais são esses frutos, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito de fruto nessa palavra. Amém? Eu vou ler aqui. Então, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixa-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Amém? Até aí. Depois aqui ele fala uma mulher curada no sábado. Mas é até aqui. Muitas vezes que eu vi ministrar, já vi algumas pessoas ministrarem a respeito dessa palavra, fala muito a respeito de que vai frutificar, que deixa eu adubar mais um pouco, vai dar certo. Mas aqui nessa parábola, Jesus não fala que ela deu fruto, que ela vai frutificar, que se fizer tudo que o rapaz falou que fizesse, ia dar certo. Já tinha 3 anos que ela estava plantada lá e não deu fruto. Por que ela daria? Eu já vi muitas vezes ministrarem a respeito que vai dar fruto, que vai dar certo, mas eu não tinha lido esse texto, estava perguntando ao Senhor do que eu iria ministrar. Senhor, o que eu vou ministrar, Senhor? Me veio a respeito dessa palavra, mas o Senhor me falou, a figueira, ela está plantada no lugar errado. Por isso que ela não deu fruto. E aí que eu coloquei aqui, né? Primeiro ponto aqui, frutificando no lugar certo. Muitas vezes a gente é plantado no lugar errado na nossa caminhada da vida. Às vezes a gente tem pessoas que têm o privilégio de nascer num berço cristão e é plantada ali na igreja. A Bíblia diz, né, que devemos ensinar os nossos pequeninos no caminho que deve andar, para que ele nunca se desvie dele. Mas nem todos nós tivemos esse privilégio de ter uma caminhada cristã desde pequenino. E muitas vezes a gente é plantado em lugares errados, aprendendo coisas erradas, com ensinamentos errados, e assim nós criamos raízes naquilo a qual nós fomos ensinados. Eu criei muita raiz. Minha família, que tem a Priscila, o pessoal conhece um pouco do pessoal que ficava aqui, o pessoal falava Itaquerão, né? Brincando, mas conhece um pouco aqui, algumas pessoas conhecem um pouco da nossa história. A gente foi ensinado errado. E não foi muito fácil. De repente, a gente começou a frequentar, na época era uma célula, na casa da Gilma. E naquela caminhada de aprender a palavra de Deus e caminhar ali, a gente ia lá só para comer o lanchinho, né? A gente não ia nada para se alimentar da palavra. Mas o Senhor sabe o que Ele faz, né? Ele sabe
no momento certo, a sementinha que ele está plantando. E lá a gente teve uma moça que chegou a conduzir lá a célula, que é a Ruth, que é uma bênção. E por um momento ela trouxe um estudo para a gente que começou desde Gênesis, os pontos que ela achava bem principais para quem está começando a caminhar com Cristo, aprender. E aí começou a ensinar. Chegou num ponto a qual pegou bem de frente conosco, que foi um pouco a questão da idolatria, porque nós acreditávamos em Aparecida e algumas coisas. E aí a gente pegou e falou, mas quem ela pensa que ela é para falar isso, né? E a gente começou algumas questões, debateu algumas coisas com ela, tal. Porque nós estávamos enraizados naquilo que nós fomos ensinados. Então, depois que a gente foi aprendendo, entendendo a respeito do que a palavra diz a respeito disso, que aí a gente foi perceber que realmente a gente estávamos enraizados numa coisa errada. Que dá uma ministração, mas isso deixa com o profeta ali, uma hora ele quiser falar, ele, né? Amém? Que aqui é frutificando no lugar certo. Então, a gente percebeu que a gente está enraizado. E aqui a gente for ler o texto, pelo menos foi o que Deus quis dizer comigo a respeito dessa parábola aqui no versículo... Quer ver? Versículo 8. Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der frutos no ano que vem, muito bem, mas se não der, corte-a. O que acontece? A gente começa a caminhar com Cristo. Tudo bem, está tudo errado, estou enraizado no lugar errado, mas aí o que a gente faz? Senhor, deixa eu lá mais um pouquinho. Quando eu tiver um pouquinho mais velho, Senhor, eu vou para a Tua presença. Agora eu sou novo, eu tenho que aproveitar bastante da vida. Quantas vezes a gente faz isso? Senhor, só mais um pouquinho. Senhor, esse pecadinho aqui é de estimação, Senhor. Deixa ele só mais um pouquinho, deixa eu desfrutar mais um pouquinho. Depois lá na frente eu abandono ele. Quantas vezes a gente faz isso? E a gente está fazendo o quê? Se tornando infrutífero. Porque o Senhor, Ele quer nos fazer frutificar. Se o Senhor, Ele nos compara... A gente vê várias passagens do Senhor nos comparando a árvore, fazendo sempre referência à árvore, questão de frutos. E mais para frente aqui eu vou falar um pouquinho do que fruto que o Senhor quer que nós venhamos a frutificar. Mas aí cai nessa questão, por que às vezes a gente fica argumentando com o Senhor? Eu, por exemplo, quando eu me converti, a gente gostava muito de beber cerveja. Aonde está na Bíblia que eu tenho que parar de beber cerveja? A gente é questionador, né? A gente faz muito isso, né? Vamos questionar. Não, tem que me mostrar na Bíblia. Tem que estar na palavra. Aí está lá, né? Não se bebedeis. Estava falando, não, mas eu só bebo um pouquinho, eu não bebo muito, né? A gente sempre tem algum argumentozinho para falar, né? Não, mas é só um pouquinho, eu não me embriago. Não me embriago mesmo, eu consigo beber bastante sem me embriagar. Né? A gente vai sempre jogando uns argumentos. E aí, nessa minha caminhada, e uma das coisas que foi um pouco difícil para mim abandonar foi a questão de beber cerveja. A gente gostava bastante, a gente sempre estava se reunindo. Toda vez que se reunia, vamos pegar uma cerveja? Vamos. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Continuo fazendo churrasco, mas não bebo mais. O churrasco não parou, não. Continuo se alimentando bem. Mas... Amém, irmão. Pode deixar. Mas nessa caminhada aí, sabe o que acontece? A gente fica procurando sempre argumentos para o Senhor, e a gente não percebe que nós vamos se tornando infrutíferos. Quantas vezes você vê pessoas que estão na igreja, estão caminhando com Cristo há muitos anos e não conseguem frutificar? Eu vou falar algumas coisas aqui que eu entendi a respeito da palavra de frutificar. Pode ser várias outras coisas, mas o Senhor me deu uma direção aqui, qual eu vou falar. Mas a gente acaba se tornando infrutífero. E falar, nada dá certo. Estou caminhando com Cristo há 10, 15, 20 anos e nada dá certo na minha vida. Sempre estou na mesma. É hora de nos avaliar, né? Será que a gente tem realmente abandonado as nossas raízes para ser colocado num terreno fértil? Então,
Muitas vezes agimos como um rapaz, do versículo 8, falamos para Deus mais um pouquinho, vai dar fruto, e agimos como um dos discípulos de Jesus. Quer ver? Mateus 8, 21. Coloca para mim, Pri. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Os discípulos, eles estavam seguindo a Jesus. Jesus estava fazendo coisas, maravilhas, coisas lindas, que se qualquer um de vocês tivesse, ia falar: pode ficar pai, mãe, todo mundo que eu vou é com ele. Já pensou? Você vê ele curando um paralítico, fazendo o cego voltar a ver, vendo várias coisas maravilhosas, fala: não, é esse aí mesmo que eu vou seguir. Deixa todo mundo. Mas aí o discípulo que estava com Jesus, vendo tudo isso, fala: Senhor, deixa eu ir sepultar meu pai. E lá depois, mais adiante, fala que deixe os mortos sepultarem os mortos. Tipo, abandone as suas raízes, abandone tudo aquilo para me seguir, porque o que eu tenho para você é coisa maravilhosa, coisas maiores. Você vai viver coisas maiores. Você precisa abandonar algumas questões para que você possa frutificar e viver coisas maiores que o Senhor tem para a sua vida. Amém? E aí, estou falando bastante, mas qual é o lugar certo para frutificar, né? Amém. Ler Salmo 1, 3. Olha só. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que fizer, tudo o que ele faz, prosperará. Amém, glória a Deus. Aonde você tem que ser plantado? Águas correntes. Quem são as águas correntes? Jesus, em Deus. Quer ver uma curiosidade bem legal? Eu estava lendo a respeito de árvores. A gente vê, né, árvore, dá fruto, tudo isso. Mas eu vi uma curiosidade das árvores, não a respeito das árvores frutíferas, mas a respeito de árvores, que quando tem bastante árvores e dá um vento muito forte, as árvores, elas juntas, elas criam raízes interlaçadas em que uma sustenta a outra. E aí quando dá aquele vento forte, o que acontece? Uma segura a outra, uma sustenta a outra para que ela não seja arrancada. E aí você consegue entender um pouquinho do que é ser igreja, né? Para que um irmão possa ajudar o outro, para que o outro não seja arrancado. Então, o único lugar que a gente pode frutificar é com Deus, na presença do Senhor. E o Senhor, Ele vai fazer-nos frutificar. E precisamos estar juntos também, como igreja, juntos nos grupos familiares, que é uma bênção, que só quem participa sabe, né? Quem não participa está perdendo tempo de participar. É uma bênção. Temos os núcleos também, que é muita bênção, né? Deus tem falado grandes coisas, tenho visto bastante testemunho deles falando também. Cura, libertação através dos núcleos ali, porque o momento do grupo familiar é um momento onde que a gente pode levantar algumas questões a qual a gente não consegue no culto falar com o pastor, e o líder, ele está apto a estar respondendo. Se ele não tiver a resposta ali na hora, ele pode estar trazendo para o pastor, e assim a gente está respondendo as dúvidas e as questões. E é um momento onde que a gente também abre o nosso coração. E creio que nesse abrir o nosso coração, o próprio Espírito Santo, ele vai trabalhando e vai trazendo cura, libertação. Muitas vezes não é algo visível para você, mas no reino do Espírito tem sempre algo acontecendo. Amém? Cristo é o ribeiro de água. Se você estiver em Cristo, tudo o que fizer prosperará. Aí, por que está travando as coisas? Porque você não está em Cristo, junto ao ribeiro de águas, onde que tudo que você fizer prosperará. Amém? Glória a Deus. Ponto 2, eu coloquei: qual fruto devemos ser? Quando confessamos a Cristo com nossa boca, como está escrito lá em Romanos 10, 9. Vamos ler, só para a gente ver. Romanos 10, 9, Pri, põe para mim. 9. Amém. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será
salvo. E 1:10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, eu creio que precisamos confessar com nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Acho que isso, para mim, assim, ficou muito claro a respeito disso, assim, quando eu me converti. Em entendimento, uma das coisas que, por exemplo, que eu não tive dificuldade foi por exemplo, dizimar. Porque quando Cristo ele entra nas nossas vidas, e aí ele tira toda a dúvida, e a gente começa a entender alguns princípios, e aí as coisas vão ficando um pouco mais fáceis para acontecer. Eu estava falando também a respeito da bebida, né? É um testemunho. Eu fiquei, acho que mais ou menos 1 ano ainda indo na igreja, entre alternando e beber e tal, essas coisas todas. Às vezes a gente pensa, né? Estamos indo na igreja, nada muda. Num tempo hábil o Senhor tem tudo para fazer. Tem pessoas que são instantâneas, começa a ir para a igreja, para tudo, Deus vai lá, trabalha, né? Tem pessoas que demoram um pouquinho mais, né? No meu caso eu demorei 1 ano e pouco. Aí, como que eu abri meus olhos? Uma vez estava tendo um jogo de futebol, a gente estava assistindo um jogo, aí a gente estava fazendo vaquinha para comprar cerveja. Aí pegava 10 de um, 10 de outro, estávamos juntando. Aí não deu para comprar um engradado, na época a gente comprava engradado de garrafa. E aí um dos meus primos pegou e falou assim: faz o seguinte, pega quem deu o dinheiro e a gente compra a cerveja com o dinheiro dos trouxa. Falei, obrigado, abriu meus olhos. Depois daquele dia eu falei, daí eu parei de beber. E às vezes a gente fica esperando, às vezes, que o Senhor venha falar. Vem aquela vozinha do alto, para de beber, né? Às vezes é um sinal mais fácil, mais simples, basta a gente identificar, né? Porque a gente pensa sempre em algo super sobrenatural. A gente não quer jamais. Você acha que o Senhor vai falar comigo nessas pequenas coisas assim? E aí eu entendi ali que era do Senhor. Falou, eu estou sendo trouxa, não num contexto daquele momento, mas em não entender a respeito da palavra do Senhor e se libertar daquilo. Amém? E a respeito aqui de Romanos, então, entendo eu que se confessamos o Senhor como Salvador da nossa, como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós já aceitamos o Senhor já faz parte da nossa vida e Ele faz morada dentro de nós. Amém? Pri, Gálatas 5. Amém. Mas os frutos do Espírito que se temos o Senhor Jesus, confessamos eles e o Senhor e o Espírito Santo já faz morada dentro de nós, então automaticamente Jesus, Deus, Espírito Santo, fazemos parte de tudo, né? E aí que são os frutos a qual eu queria me referir nessa noite? São os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Pri, volto antes. Os frutos do Espírito são amor. Quando a gente está em Cristo, Pri, deixa esse versículo. Quando a gente está em Cristo, nós precisamos refletir esses frutos que o Espírito Santo nos dá. Isso é frutificar. Como eu disse, tem outras coisas, podemos falar a respeito de frutificar, mas o que Deus colocou no meu coração hoje é a respeito disso. Precisamos frutificar amor. Eu coloquei aqui, qual árvore produz frutos para si mesma? Qual árvore produz fruto para si? A árvore, quando ela produz fruto, é para os outros. A macieira, ela não produz maçã para ela mesma, né? Então, eu acredito no meu consentimento que a gente deve produzir o amor, não para mim mesmo, mas para o próximo, amor ao próximo. Se a gente for pegar, tem vários versículos que vai mostrar, todos aqueles versículos sempre falando a respeito de você fazer isso pro próximo. Produzir frutos é você abençoar a vida das pessoas com amor, abençoar a vida das pessoas com a alegria, não é, Carlos? Eita, essa risada aí. Ele começa a rir, vai começar todo mundo a rir junto. Vai abençoando com alegria, né, Carlão?
Glória a Deus. Com paz. Quem não conhece uma pessoa que você olha para ela assim e fala, nossa, essa pessoa me traz uma paz, só de olhar para ela. Amém, obrigado. Então, isso é frutificar. Também temos ali, ó, paciência. Paciência, são frutos do Espírito. Aquilo ali, ó, é tudo um pacote só, tá? Não é só para um e para outro. Nós temos que frutificar. Quando você for ver uma árvore frutífera, você vai ver que os frutos eles não nascem todos juntos iguais. Vai nascendo tudo juntinho, e saiu tudo igualzinho, tudo na mesma hora, no mesmo tempo. Não, no momento certo vai frutificando tudo. Então, todos esses frutos fazem parte da nossa vida cristã. E nós devemos frutificar isso na vida das pessoas. E eu me apeguei muito a quando uma vez o pastor Marcelo ministrando, ele falou, o mundo ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tem muita gente precisando desses frutos que você tem. Tem muita gente precisando. Tem no seu trabalho, aonde você estiver. Tem pessoas que precisam de uma pessoa paciente que possa escutar ela somente. Às vezes a pessoa quer desabafar e não quer que você vá lá e dê opinião. Ela precisa que você seja paciente, só escute ela, que isso já vai fazer um bem tremendo para ela. Então a gente precisa fazer com que isso seja parte da nossa vida. Amém? Eu coloquei, né? Deus nos dá os frutos para que possamos alimentar os que necessitam. Quando entendemos que produzimos frutos para alimentar os outros e assim estamos cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas, automaticamente o próprio Deus nos supre as nossas necessidades. O próprio Deus ele vai suprir as nossas necessidades, porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que vestir, com o que comer. Eu até nem não me lembrei de marcar esse versículo, mas Deus fala a respeito disso, de nós estarmos preocupados com o que vestir, com o que comer. E na verdade o Senhor ele quer suprir todas as nossas necessidades. Mas quando nós frutificamos na vida das pessoas, automaticamente Deus ele supre a nossa necessidade. Deus ele não supre a necessidade da árvore. Não vem da terra ou da forma que ela necessita. Deus ele não supre para que ela possa dar o fruto. Como a gente leu naquele versículo, por que a figueira não deu fruto lá? Algo interessante aqui. Na verdade, aquela parábola, entendo eu, que Deus ali ele estava falando de arrependimento do povo de Israel, porque se a gente for ler um pouquinho antes, fala arrependimento ou morte, o texto antes de ele contar essa parábola, né? E aqui no versículo 5, antes lá, diz assim, eu lhe digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Estava falando de um contexto aqui que o pessoal... Bom, não é isso que eu queria falar, já estava fugindo da palavra, então, mas estava falando de arrependimento, a respeito da figueira, porque às vezes a gente está realmente plantado em lugar errado. Precisamos se arrepender e voltar para a videira verdadeira, que é o Senhor. Amém? E aqui, para a gente finalizar, no ponto 3, eu coloquei... produzindo conforme a nossa espécie. Mateus 7. Não julgue vocês para... É isso? Mateus 7, 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não produz frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Amém? Até aí, tá bom. Então, não tem como árvore ruim produzir frutos bons.
e nem árvore boa produzir frutos ruins. E eu creio que todos aqui são árvores boas, né? Amém? Então que possamos exercitar essa produção, de produzir esses frutos para a vida das pessoas, porque eu creio que é isso que o Senhor nos chamou, para resgatar realmente o cativo, resgatar aqueles que estão presos numa vida de pecado, para trazer eles para a luz. Porque eu creio que se você está aqui hoje, realmente, além do Espírito Santo ter te convencido, porque às vezes a gente pensa, né, que com palavras a gente vai conseguir convencer alguém de estar aqui. E eu aprendi que realmente a gente tem que orar pelas pessoas, não deixar de fazer o convite, sempre estar convidando ela, tem um culto maravilhoso, vamos participar. Mas não tente argumentar, muitas vezes não vai dar certo. As pessoas vão ficar com mais raiva de você, mais raiva da igreja. Quando você tenta argumentar demais, tenta justificar demais, não dá certo. Porque quem convence é o Espírito Santo. E se ela não confessou o Senhor Jesus, o Espírito Santo não vai convencer ela. Então, chama ela, convida ela para estar no culto. Vai que ela tem uma oportunidade de confessar o Senhor Jesus com a boca dela. E aí eu creio que o Senhor vai trabalhar na vida dela e vai libertar ela da vida de pecado. Por isso que a palavra diz, né, vinde como estás, né? A palavra não diz, vinde, fique como estás. Não, vinde como estás. E aí depois o Espírito Santo ele vai trabalhar e vai fazer tudo isso. Amém? E aqui para finalizar, nós fomos criados para estar com Deus através do Espírito Santo. Estamos conectados com o nosso Pai que estás no céu através do Espírito Santo. Então, seja sensível ao Espírito Santo para que Ele possa te conduzir a estar levando realmente esses frutos para os necessitados. Amém? Glória a Deus. Vocês podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode ficar de pé? Vamos estar orando. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, nós cremos, Pai, que o Senhor se fez presente nesse lugar, Senhor. Eu creio que o Senhor tem nos levantado, Pai querido, como guerreiros fortes, Pai querido, portadores do Teu Evangelho, Senhor, para levar, Pai querido, realmente esses frutos, Pai querido, do Teu Espírito Santo para a vida das pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que possamos, Pai, ser sempre esse filho excelente, Pai querido, que entende a Tua palavra, Senhor, e manifesta, Pai querido, a Tua glória onde estiver, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, no transporte, no trânsito, aonde estivermos, Pai querido, que sejamos portadores, Pai, desse Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, e que tudo o que fizermos, Pai querido, venha prosperar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui presente, Pai, que decidiu estar aqui diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. A Tua presença manifesta, Senhor, porque o Senhor já está conosco, Pai querido, mas cremos que o Senhor se manifestou grandiosamente aqui, Pai querido, desde o início, Pai querido, no momento do louvor, no momento da oferta, Senhor, no momento da palavra, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar levando cada um deles, Pai querido, com a paz, Pai querido, no coração para os seus lares, Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio, Pai querido, no Teu Evangelho e creio na Tua palavra, Pai, e creio na Tua transformação, Senhor, em nome de Jesus, que cada um possa refletir, Pai querido, no Teu trabalho, onde eles estiverem, Pai querido, essa Tua presença maravilhosa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.